Fala pessoal, Alan de Oliveira aqui e hoje novamente eu volto a falar sobre o fundo imobiliário MXRF11. Eu postei um vídeo aqui no canal comentando sobre a decisão da CVM, a relação à suspensão dos pagamentos de dividendos por parte desse fundo, e eu comentei no vídeo que provavelmente a CVM iria voltar atrás, porque essa medida iria prejudicar os investidores pequenos. Diversos investidores que estão aplicando o seu recurso em fundos imobiliários iriam ser prejudicados se essa medida se pulverizasse para todo o mercado. Então eu comentei que provavelmente essa medida iria ser voltada atrás e foi isso que aconteceu. No dia 1º de fevereiro de 2022, a CVM soltou o seguinte comunicado: o reforço deferido pelo efeito suspensivo, formulado pelo administrador do Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário, foi deferido pelo Congresso da CVM. Com isso, os efeitos da decisão deliberados no dia 21 de dezembro de 2021 estão suspensos. Então, ela voltou atrás com relação àquela decisão do pagamento dos dividendos por parte do fundo imobiliário Maxi Renda. O que aconteceu foi que o fundo contabilizou um prejuízo contábil na sua reavaliação do imóvel e nessa interpretação ele não poderia pagar dividendos, ele teria que pagar a amortização. No fundo, o investidor, o cotista, ele iria receber esses aluguéis, não iria receber os dividendos mais em forma de aluguel, ele iria receber agora em forma de amortização e isso iria diminuir o valor patrimonial do fundo até ajustar aquela contabilidade. O que eu acredito é o seguinte, que o capítulo acabou, mas a novela não acabou. A CVM já entrou nessa discussão há um tempo e essa discussão deve continuar. O que eu acho é que essa medida foi tomada de uma forma muito rápida, muito drástica e trouxe volatilidade para o mercado. O fundo Maxi Renda caiu em torno de 9% desde quando saiu essa notícia. Depois que saiu a notícia da suspensão, ele já voltou a subir. Então trouxe volatilidade, ela trouxe uma insegurança por parte do mercado. Então acredito que essa discussão vai continuar, a gente vai ver debates sobre o regime de caixa, sobre não está errado, tem que ser o regime contábil, enfim, por mais ao longo do ano aí, mas a medida foi tomada de uma forma muito rápida, muito drástica, isso trouxe volatilidade no mercado. Eu acredito que a CVM vai voltar a discutir sobre o assunto e se tomar alguma medida, ela vai tomar algo com um prazo maior, algo mais pensado, algo mais calmo, que não traga tanta volatilidade para o mercado. A forma do regime de competência, a forma de você contabilizar um prejuízo contábil para o ano seguinte, é feita assim em diversos ativos imobiliários, como as ações e como os fundos imobiliários também lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil que utiliza o regime de caixa para fazer esse pagamento dos aluguéis mensais. Porém, existe um debate sobre isso. E tem muito investidor que prefere até assim ficar mais claro, eu entender o valor patrimonial, eu entender que estou recebendo amortização, que aquele patrimônio ali do fundo vai se ajustando ao longo do tempo, que o investidor não pague algo fora da realidade sobre aquele valor patrimonial, enfim. Existem vários debates sobre como deve seguir essa novela. Então, assim, lembre-se disso. O capítulo acabou, mas a novela não. Eu acredito que a gente vai ver ainda por parte da CVM ela tentando ajustar um pouco essa contabilidade por parte dos fundos imobiliários. Pare para pensar o seguinte, você tem uma ação a R$10. Você fechou um ano e essa ação está R$10. Você passou o ano seguinte, essa ação foi para R$5. Você está tendo um prejuízo. Apesar de você não ter vendido aquela ação, você está tendo um prejuízo. O seu patrimônio tinha uma ação de R$10, agora tem de 5. É a mesma coisa que acontece com os fundos imobiliários. Teve uma reavaliação daquele imóvel. O ativo daquele fundo é o imóvel. Se o imóvel se valoriza ou se desvaloriza, isso aí muda a sua contabilidade para o ano seguinte. E isso pode refletir no seu fluxo de caixa, que vai ser de amortização agora ao invés de dividendos. Então faz sentido também o regime de competência. Traz um pouco mais de transparência quando a gente vai no aspecto contábil. Fica mais claro para o investidor como é que está aquela qualidade, como é que está aquele imóvel e como é que está a reavaliação daqueles ativos. Aposto hoje que sem essa novela, diversos investidores não prestavam atenção se o seu imóvel está tendo uma valorização ou uma desvalorização. Hoje eu posso dizer que diversos investidores vão prestar atenção nesse aspecto na hora que forem investir em um fundo imobiliário. Então isso abriu um pouco o olho do investidor, que não é só chegar e olhar o yield. Ah, vou olhar o yield aqui e vou comprar um fundo imobiliário. Não é bem assim. É importante você ver como estão os ativos daquele fundo agora. Porque você sabe, você já tem noção que existe uma discussão sobre o assunto e que qualquer prejuízo contábil é possível que amanhã
num futuro próximo, essa discussão volte a acontecer, pode ser que a CVM tome uma medida mais organizada, com prazo mais determinado, e ela pode ser concreta, que agora o fundo vai pagar como amortização. E você tem que estar preparado para isso, tem que entender que essa mudança na indústria pode ocorrer, que o debate existe. Então, o investidor tem que estar preparado para isso e na hora de fazer a sua avaliação de investimentos nos fundos imobiliários, não fique somente preso ao yield. Você tem que estar atento a um cenário agora onde que você possa não ter previsibilidade no yield. Porque é isso que vai acontecer se essa medida se tornar concreta lá na frente. Você não vai ter mais a previsibilidade do yield para o ano seguinte, a previsibilidade dos aluguéis. Pode ser que você receba mais, pode ser que você receba agora com uma amortização, enfim. Essa forma de analisar fundos imobiliários somente olhando o yield já é uma forma equivocada e depois dessa discussão em aberto agora, ficou mais evidente ainda que você não pode investir em fundos imobiliários somente olhando o yield. Você tem que olhar o ativo como um todo, entender qual é a proposta do fundo, entender qual é a ideia, toda essa movimentação, esse capítulo que acabou agora, abriu espaço para mais estudos, abriu espaço para mais discussões e abriu espaço para você, investidor que ainda não estava atento a esse aspecto contábil, começar a olhar, começar a estudar, ficar de olho na hora que você for selecionar algum ativo daqui para frente. Lembre que, para mim, essa discussão ainda vai continuar por um bom tempo e que pode ser que tenha alguma adaptação, pode ser que tenha alguma mudança de forma concreta aqui para frente. Então é importante analisar tudo direitinho a partir de agora. Não ficar preso somente ao yield nunca. Bom, pessoal, então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Se ficou com uma dúvida, só colocar aqui nos comentários que eu pessoalmente vou responder, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e bons investimentos.